que eu tenho para falar de treinador? O Augusto Melo, se o Ramon Dias e o Corinthians ganharem todos os jogos daqui para frente de 8-0, que eu tenho para falar de treinador? O Augusto Melo já está conversando há algumas semanas com o Luiz Castro, que foi oferecido ao Corinthians, tá? Antes da partida contra o Racing, até. Não foi depois da partida contra o Racing. Antes da eliminação para o Racing, já o Augusto pensava que o Ramon não era treinador para o ano que vem. Ah, então porque fez contrato até 25, porque senão não contratava. O treinador só faz contrato se for de 2 anos, não faz de 1 ano. E o Luiz Castro pediu muita grana. O Luiz Castro ganhava cerca de 3 milhões de reais lá no Al Nassr por mês. E ele quer ganhar a mesma coisa no Corinthians. E o Corinthians achou que ele voltando para o Brasil ia entender que a realidade brasileira não é a realidade do Al Nassr, obviamente. E ele quer ganhar a mesma coisa no Corinthians. Então a conversa está paralisada, tá bom? O Carille, que tinham me falado que era a segunda opção, perdeu um pouco de força nos bastidores, porque tem muita gente lá que acha que o Carille não é o treinador ideal para fazer o time do Corinthians voltar a ganhar títulos, ainda mais com esses jogadores que o Corinthians tem, com jogadores muito ofensivos, não é o estilo de jogo do Carille. Porque quando você contrata um treinador, você precisa contratar um treinador que se encaixe aos jogadores que você tem. Senão você comete o erro, que não sei se foi o Duílio ou o Andrés, que contratou o Thiago Nunes, foi o Andrés, né? Contratou o Thiago Nunes, que era um treinador que não tinha nada a ver com os jogadores que o Corinthians tinha. Ele tinha ganhado a Sul-Americana pelo Atlético Paranaense com jogadores que jogavam exatamente do jeito que ele queria. Daí ele foi pro Corinthians, ele chegou e falou, cara, não é o que eu quero. Daí ele começou a indicar jogador, o Corinthians não tinha grana para contratar. Não tem como reformular o elenco inteiro por causa do treinador. Então você precisa contratar um treinador e você precisa chegar pro treinador antes de acertar o contrato e falar, ó, meus jogadores são esses. Você consegue fazer um time bom com esses jogadores? Talvez o cara até fale, eu preciso de 1 ou 2, beleza. Agora, se o cara falar, não, eu preciso de 8, não contrata o cara. Então o Carille não seria esse cara, porque o estilo de jogo desses caras que estão aí no Corinthians hoje não bate com o que o Carille gosta, tá? Foi o que eu ouvi, pelo menos. Foi o que eu ouvi. O Tite, sim, é nome, tá? Apesar de toda a rejeição que vocês estão falando aí, o Tite, sim, é nome. O Augusto Melo gosta muito do Tite, seria o treinador dele, o Silvinho está de prova disso, seria o treinador dele nas eleições, se ele quisesse, se ele tivesse aceitado, seria o treinador do Augusto Melo, ele já ia começar o ano com o Tite. Tá? Agora, se não conseguir Luiz Castro, se não conseguir Tite, se não aparecer nenhum outro nome forte, eu não estou falando de Renato Gaúcho, de Mancini, de Adilson Batista, de sei lá o quê. Não, Adilson não, Eduardo Batista. Fica o Ramon. Porque aí você economiza a multa, você dá mais uma chance para a família Dias e beleza, e vamos levando aí do jeito que tá. Então, a chance do Ramon ficar aumentou, ela não existia. Porque o Augusto tinha falado para os seus pares que ia mandar o Ramon embora. Até na Bandeirantes lá deram que ele já tinha sido mandado embora, o pessoal se adiantou um pouquinho demais. Mas por quê? Porque ele ouviu provavelmente a mesma coisa que eu, que o Augusto falou que ia mandar ele embora. Mas eu não entendi que ia mandar embora naquela hora. Eu entendi que ia mandar embora depois do Brasileiro. O pessoal da Bandeirantes acho que se confundiu. Quem deu a notícia, que foi o meu amigo Ronaldo Giovanelli, deve ter se confundido e achado que o Augusto estava falando que ia mandar embora aquela hora. Porque o Augusto, ele falou para a galera do lado dele que ia mandar o Ramon embora. Tá? Então ele tinha decidido isso. Falou, você dá notícia furada, uma hora você fala que o Ramon vai embora, outra hora você fala que ele pode ficar, porque as coisas mudam, o que eu posso fazer? O Augusto tinha falado que ia mandar o cara embora. Agora ele já tá falando que se não der certo com nenhum treinador, ele vai manter o Ramon. O que eu vou fazer se o cara muda de ideia? Eu dou a notícia do momento, eu tô dando a notícia de hoje. Amanhã pode acontecer outra coisa, eu vou passar. Por isso que eu tento me informar todos os dias. Eu converso com o pessoal todos os dias, porque as notícias mudam. Tá bom? Então hoje é o seguinte, o Luiz Castro, o Corinthians está tentando baixar a pedida salarial dele. Se ele aceitar, é Luiz Castro. Se não, vamos para Tite. Se não, outro treinador que pintar, se for oferecido,
internacional, provavelmente, né? Um Martin Anselmi da vida, que a galera fala aí, eu acho muito difícil ele aceitar, mas mais ou menos nesse nível, ou fica com o Ramon. O Ramon seria meio que o, tipo, não deu pra ninguém, vai você mesmo, sabe? É mais ou menos assim. Essa seria a chance do Ramon ficar. Então, Ô, Belo, essa é a informação sobre treinadores que eu tenho. Fala. perfeito. Eu achei muito pertinente a parte que você falou das peças, que tem um elenco e qual treinador trabalharia melhor, né, com tais peças. E eu não conheço tão a fundo o trabalho do Luiz Castro, fui tentar ler alguma coisa para me inteirar um pouco mais. O pessoal do Rio tava falando que ele morre muito abraçado nesse 4-3-3. Eu não sei se confere, eu não sei se você, se o Silvinho tem mais informações a respeito do Luiz Castro, mas o que eu li é que ele é muito fã desse 4-3-3 e é um esquema que majoritariamente conta com pontas, com extremos rápidos. E a gente não tem essas peças no elenco, né? A gente tem o Thales Magno de ponta agudo e só. Eu acho que o pessoal do Rio tá falando isso porque o Botafogo tinha peças para jogar no 4-3-3, mas o Luiz Castro não é um treinador preso a um esquema. É diferente do Antônio Oliveira, que só sabia jogar no 4-3-3 mesmo não tendo peças. Eu acredito que se ele chegar num time que tem dois pontas muito bons, ele pode jogar no 4-3-3 sim, mas ele não é preso a esse esquema, entendeu? Perfeito. Ele sabe jogar em outros esquemas também. Essa é a diferença. Beleza? Eu acho que se o Beleza. pessoal do Rio tá falando isso, provavelmente ele tava jogando bastante lá, mas ele era líder do Campeonato Brasileiro, né? Ele tinha jogadores muito bons nas pontas. For Honor, Belo, próximo ano não podemos pagar 2 milhões em um técnico. Cara, eu acho melhor você pagar 2 milhões em um técnico do que em um jogador. Dependendo do jogador. Ainda Qual mais que é o, jogador que às vezes é qual que é o reserva. valor da multa dele? Tem conhecimento da A multa multa é o da valor de todos os salários até o final do ano. Ave Maria? É mais ou menos uns 13 milhões de reais. Nossa Senhora. João Paulo, se Ramon levar o time à Liberta e a Copa do Brasil fica? Eu vou dar uma resposta que eu respondi ontem a Renato Tortorelli, que é ouvinte nosso, é seguidor nosso, tá todo dia aí na audiência, na rádio. Ele me perguntou isso. Eu falei o seguinte: se o Ramon Dias e o Corinthians ganharem todos os jogos daqui para frente de 8-0, fizerem 8-0 no Vitória, 8-0 no Cruzeiro, 8-0 no Criciúma, 8-0 no Vasco, 8-0 no Grêmio, se fizerem tudo isso e o Luiz Castro aceitar, é o Luiz Castro. Nossa, mas o. Não sei se deu para Tá... entender. Caramba. Se fizerem tudo isso e o Luiz Castro aceitar, é o Luiz Castro. Se eles fizerem tudo isso e o Luiz Castro não aceitar, eles ficam. Essa é a diferença, entendeu? O nome escolhido é o Luiz Castro. Eles já definiram. Eles estão negociando. Negociando salário, tempo de contrato, multa. Então não interessa o que o Ramon fizer daqui para frente. Ele ganhou do Palmeiras e não mudou nada. Ele ganhou do maior rival e não mudou nada. Continua a conversa com o Luiz Castro, entendeu? Tem uma negociação com o Luiz Castro. Uma negociação eu acho muito forte, tá? Negociação é muito forte. Daqui a pouco algum perfil de Twitter vai falar, aí vai mudar o que eu falei. Negociação é muito forte. Tem uma conversa com o Luiz Castro, tá? Uma conversa já sobre valores e tal. Negociação é porque já estão trocando papel, entendeu a diferença? Não é isso, ninguém tá trocando papelada com ninguém. Tem uma conversa com o Luiz, até porque não poderia, né, com um técnico empregado. Tem uma conversa com o Luiz Castro. Então, o que o Ramon fizer não vai mudar a opção pelo Luiz Castro, tá?